Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo todas as quintas-feiras na Rádio Universitária 95,9 e com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às sextas e de segunda a quinta, às 11 horas da manhã. Bom, hoje a gente vai falar sobre a internacionalização da ciência, a pesquisa em agronomia, trocas de conhecimento entre o Brasil e a República do Benin, país da África Ocidental. Recentemente, o nosso convidado que está aqui no estúdio conosco, o professor Valdinar Melo, do curso de agronomia da UFRR, esteve nesse país participando de um projeto internacional de pesquisa na área de solos e também estreitando parcerias acadêmicas. O professor Valdinar é graduado em agronomia, mestre e doutor na área de solos e nutrição de plantas, professor titular da UFRR, um dos fundadores do programa de pós-graduação em agronomia da UFRR e tem uma trajetória consolidada na área de manejo e conservação do solo. Professor Valdinar, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite de participar aqui do Assunto à Gestão. Jéssica, eu que agradeço o convite e estar aqui falando em nome não só da agronomia, mas de toda a universidade, desse papel que a gente tem que desenvolver, que é a internacionalização dos programas de pós-graduação em agronomia. Não só enviar nossos alunos para fazer esse sistema de intercâmbio, mas a gente fazer pesquisa, que é isso que fortalece mais ainda a pós-graduação da Universidade Federal de Roraima. Muito bom. Professor, explica para a gente como surgiu, né, essa oportunidade de viagem para o Benin, qual o principal objetivo dessa missão? Antes de começar aqui o programa, o senhor estava falando que essa já foi a terceira vez que o senhor foi ao país. Justamente quando nesses programas que vem estudante de graduação, e aí eu contactei com um estudante jovem, como é que é lá seu país e como é que a gente faria para começar um diálogo com a universidade lá. Ele disse, não, meu pai é professor da universidade. Aí ele me passou o contato e a gente começou a estreitar. Depois, a partir daí, a gente criou, em 2018, a gente preparou um memorando de entendimento. O professor Apoliné, que era o diretor da escola de agronomia lá, e o reitor da universidade vieram aqui e foi assinado um memorando de entendimento. Okay? E em 2019, eu viajei ao Benin na tentativa de a gente construir um projeto de pesquisa e consolidação, não só da infraestrutura deles lá, que merece melhoria bastante, mas estreitar essa questão dos projetos. Então, a gente fez a primeira proposta e veio a pandemia, atrapalhou um pouco, e em 2022 a gente foi com um projeto mais robusto, eu e o professor Carlos Schaefer, da Universidade Federal de Viçosa, nós fomos e andamos o país, preparamos, fizemos palestra, aquela coisa toda, e aí estamos aí com o projeto na busca de recursos. Agora, recentemente, eu fui convidado por um colega lá da Embrapa Solo, do Rio de Janeiro, para participar de um projeto que estuda, de uma forma mais avançada, a matéria orgânica do solo, as substâncias úmicas. E esse projeto envolve vários países do mundo. E ele me convidou, não, tudo bem, tem a Nigéria e tem o Benin. Eu digo, eu vou para os dois países, né? Tem a Dinamarca, tem a Irlanda, tem a Nova Zelândia, tem várias áreas do Brasil. E aí o doutor Etelvino me convidou, eu digo, beleza. Deixa que, quando eu estava pedindo todas as informações da Nigéria, né, e pedindo autorização ao Ministério da Agricultura para eu trazer material, o Ministério autorizou, né, e aí, uma certa hora, me deu um estalozinho, eu digo, vou conversar com a embaixada da Nigéria. Aí a embaixada lá me recomendou que não seria bom andar por terra na Nigéria. Aí eu digo, opa, cancela. Mandei para o CNPq autorizou só eu ir a ilha só o Benin. E aí o Benin é tranquilo, porque eu já conheço o Benin desde 2019, tenho uma amizade lá e é tranquilo, né?
Esse projeto, como o senhor falou, né, é um projeto internacional que envolve pesquisadores do Brasil, da África, da Europa, né, até da Austrália. Que projeto é esse? O que é que ele investiga? Qual é o objetivo dele? O nosso objetivo é estudar as características da matéria orgânica em diversos sistemas de uso, e aí a gente vai aplicar técnicas de ressonância magnética nuclear. Essas técnicas ela identifica como é que está o comportamento do carbono nessas condições de ambiente. E aí a gente pode fazer inferências sobre estoque de carbono, fazer uma estimativa de estoque de carbono no solo global, essa questão da mitigação dos gases de efeito de estufa, tudo isso pode ser avaliado em função dessas técnicas. E aí são técnicas novas que o professor Telvino está tentando, que é ressonância magnética com energia de alto campo e baixo campo, são coisas, né, bem mais aplicadas, avançadas, né? E é isso aí. É o RMN, a ressonância magnética. É RMN. O que significa e por que essa pesquisa ela é importante, né, para o desenvolvimento tanto da agricultura aqui como nos países estudados? Ela é importante do ponto de vista de usar técnicas novas na identificação do comportamento do carbono no solo, como o carbono está no solo, se ele está de uma forma mais recalcitrante, vamos dizer, sequestrada, né? Tem muito essa questão do sequestro de carbono. Então, quando o solo está sequestrando carbono, é muito bom. E os sistemas de cultivo, eles são muito importantes para mitigar, de acordo com o sistema de cultivo. Nós temos no Brasil hoje um sistema que está muito avançado, né, que é o plantio direto, que é um dos sistemas que incorpora carbono no solo. Isso é muito importante para a agricultura. O Brasil vem fazendo isso com bastante ênfase, e o Roraima já está trabalhando isso, né, os produtores, né, utilizando técnicas de plantio direto, e isso vai mitigando as emissões de CO2 para a atmosfera. Isso é muito importante. E a gente precisa entender como é que está esse carbono no solo, se ele está realmente sequestrado ou se ele está de uma forma mais dinâmica, que a gente chama lábil, né? Fácil de ir embora. Então, tem uma importância, sim, também do ponto de vista das mudanças climáticas que a gente tem vivendo ultimamente. Exatamente. Isso é... Professor, como foi essa experiência, né, de realizar o trabalho de campo? O senhor passou quase um mês nessa última viagem lá no Benin. Existem muitas diferenças em relação ao Brasil, especialmente aqui a Roraima? Existe. A África Ocidental, há quem diga que parece um pouco com o Brasil, porque tem savana e Roraima tem savana, mas é totalmente diferente, certo? Nós temos a África Ocidental, que envolve Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Senegal, todos esses países aí, eles têm um gradiente de umidade, né, começando do litoral e entrando para a região do Sahel. Então, o Benin é um país pequeno, ele é comprido, mas é a metade de Roraima. É como se eu dividisse Roraima ao meio. Eu começasse lá da fronteira com a Amazônia e chegasse até a fronteira com a Venezuela, Guiana, e dividisse ele ao meio. E nós temos esse gradiente, né? E esse gradiente ele é um gradiente de umidade, mas os solos têm um pouco de diferença, são solos mais ricos em ferro, né? Isso tudo diferencia. Muito interessante. A gente está lá para entender, né? Tem os rios, né, que também interferem, né? E quem estuda geologia sabe muito bem que esses continentes eles já foram unidos no passado. E quando eles se separaram, algumas coisas saíram, né, se separaram, mas são parecidas em termos de geologia. Isso em termos de geologia, parece muito mais com o Nordeste do que propriamente aqui com Roraima. Muito interessante. O que mais chamou sua atenção, né, assim, nesse período que o senhor ficou lá, em relação à cultura, ao modo de vida da população? É muito interessante, até porque lá é a metade do estado de Roraima, mas tem uma população de quase 15 milhões de habitantes. Então, vamos dizer assim, um formigueiro humano
E eles são muito... ele é aquela coisa do comércio, ele tem que vender, vende tudo, e a gente passa naquelas cidades pequenas, cidades pequenas, mas tem uma feira maior do que a cidade. E aí o inhame lá a base alimentar de todo mundo. Você come inhame, Café, arroz... almoço e janta. E é muito interessante. A forma de preparar, né, eles formam, às vezes... tem umas culinárias mais refinadas, faz um inhame tipo batata frita, outro faz um pão de inhame que ele cozinha e amassa no pilão, fila aquele bolo, e ele bota só aquilo ali. Aí depois ele mistura com a carne de carneiro, carne de bode, ou carne de coelho, ou de peixe, ou de coisa. E uma coisa muito... E aí que pega bem é a pimenta, né? Eles carregam na pimenta. Se você tem uma semelhança aqui com a nossa cultura indígena, que também gosta muito da pimenta. Se você não tiver cuidado, você pode... Uma vez eu estava num local lá e pedi um capote, né? Uma galinha da Angola, né? E eu digo, pouca pimenta, mas parece que eles... ouviram. Eu tive que tomar até um pouco de cerveja a mais para poder descer a pimenta. Nada como uma cerveja gelada para ajudar, né, professor? Como o senhor falou, o Benin ele é relativamente um país pequeno, né, metade do território aqui de Roraima, mas com uma grande população, né? Como o senhor percebeu as questões sociais e de infraestrutura por lá? Justamente a primeira vez que eu fui ao Benin, eu vi uma estrutura um pouco mais precária. E esses últimos anos, esses 6 anos, melhorou muito. Então, o Benin tem inclusive tem uma cidade chamada Ouidah, que fica na costa do litoral. E é uma cidade que todo brasileiro tem que conhecer e fazer referência a ela, porque lá era o porto de exportação de escravos para toda a América e a Europa. E aí lá tinha uma árvore que era chamado, ficava na beira do porto, e todas as pessoas que eram degradadas, né, para as outras regiões, eu chamo degradada, mas é porque era um processo de escravização. Era não era degredo, era degradada mesmo, que é a degradação humana. Eu uso dessa forma, porque era um sistema de vai embora. E aí o que era a mentalidade dele? Era que eles não voltariam mais e eles iam servir de alimento para os europeus. Então os homens faziam 10 voltas, se eu não me engano, ao redor dessa árvore, e as mulheres só 7. Então era o ponto do não retorno. A partir daí, aí eles criaram uma estrutura muito bonita, está muito bonita, melhorou. Assim, uma coisa que hoje você entra na paisagem lá de Ouidah, eles têm um monumento muito bonito em frente. A cidade de Ouidah melhorou muito. Cotonou, eles estruturaram a praia, né, as avenidas, e ficou muito bonito. A única problema é porque o mar é muito violento, a gente não pode nem tomar um banho direito na praia, né? Eu entrei assim, só com a água aqui na metade da canela, tinha que sair, porque se entrasse mais, você tem que ver por causa das correntes, a onda muito forte, e é um mar chamado mar de tombo, né? A onda muito violenta. E aí eu observei muito essas melhorias, né? Mas precisa melhorar muita coisa em termos de infraestrutura, em termos de saneamento, né? Precisa muito essa questão do saneamento. A questão da educação tem que melhorar bastante, né? A gente vê muito, as crianças são muito educadas, assim, a gente passa, elas fazem referência, se manifestam para a gente, dando bom dia, baixa a cabeça, aquela coisa toda, muito educado, o povo muito receptivo, né? Mas precisa disso, a questão do saneamento, melhoria da educação e melhoria do sistema de produção. O sistema de produção agrícola lá ainda é muito precário, muita pouca tecnologia. Existe uma cultura que é o algodão, que é o carro-chefe do Benin, né? Que é a maior cultura. Inclusive,
foi instalado lá a fábrica das camisas da Copa do Mundo com algodão no Benin. Eu passei em frente à fábrica, interessante. Eu queria até parar lá, ver se eu conseguia comprar uma camisa, mas isso não dá. A camisa da seleção brasileira, eu ia até esnobar aqui. Comprei a camisa na fábrica do algodão do Benin, mas tudo bem, não deu certo. Professor, a gente vai a um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa questão da agricultura e o que é que o país precisa desenvolver. Até já, fica aí com a gente. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Valdinar Melo, do curso de Agronomia da UFRR, sobre a experiência que ele teve no Benin e as pesquisas que tem desenvolvido por lá. Professor, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão da agricultura, né, do país, que é a sua área de atuação. Quais os principais desafios que o país enfrenta nessa área? Os principais desafios é justamente a tecnificação da agricultura. Eles trabalham de uma forma muito rudimentar ainda, baixa tecnologia. Para você ver, eu tentei procurar alguns equipamentos lá para me auxiliar, não conseguia, né? Então, eles precisam muito disso, de insumos, né? Eles trabalham como um sistema milenar, há muito tempo, só extraindo do solo, sem nenhuma reposição. Já existe algumas conscientização do ponto de vista da agricultura orgânica, né? Tem o professor Pascoal, que é professor da universidade, e ele tem uma fazenda escola à parte, né? Então, lá ele trabalha todo dentro de um sistema orgânico. Eu estive lá, passei uns 2 dias com ele lá, até orientando algumas coisas que eu fosse possível fazer, né, com eles lá, desidratar uns líquidos para facilitar o manuseio. Então, existe já um pouco dessa conscientização. Eu acredito que com a universidade e esse suporte nosso do Brasil, né, é possível evoluir bastante. E esse projeto ele pode demonstrar alguma coisa que está acontecendo lá, mas nisso a gente procurou já entrar noutra frente, que é uma parceria. Nós temos o programa CAPES Global, que foi aprovado agora, com a UFRR, Universidade de Viçosa e mais 4 universidades do Centro-Oeste e Nordeste também. E aí a gente, nesse projeto, fazer intercâmbios, né? Professor de lá vir para cá, aluno de lá vir para cá, se for possível a gente ir para lá também. E aí esse projeto tem uma duração de 4 anos, né? E eu acredito que a gente vai ter possibilidade de fortalecer mais e ajudá-lo no desenvolvimento da agricultura deles, né? A CAPES Global é um programa muito importante nessa questão da internacionalização da ciência da UFRR também, né? Levando essa expertise aqui nossa para esses outros países. Não, justamente, eles ficaram muito empolgados, né? Eu tive reunião com o reitor, tive reunião com a pró-reitora de assuntos de pós-graduação. Lá tem outras terminologias, né? Reitor a gente chama Chancellor, vice-chancellor, e aí deputy vice-chancellor. O idioma lá oficial é o francês? O idioma oficial é o francês, mas eles falam muito bem o inglês. E uma coisa interessante é que alguns estudantes eles se dedicam a aprender o inglês porque acham importante. Eles estudam na escola, estudam no rádio, na internet, e eles aprendem. É interessante, isso é muito bom, porque eu vejo aqui nossos estudantes, eles são muito acomodados em aprender outra língua, né? E quando sente a necessidade de sair para outro país, eles são barrados por limitações da língua. E lá a gente vê, os alunos se dedicam a aprender outra língua.
Olha, o aluno, eles falam o francês, eles falam inglês, eles falam o fon, falam o urubá. As línguas nativas. E as línguas nativas. E falam mais dandi. Dandi. Além das duas línguas, francês e inglês, que a grande maioria fala, ainda falam as 3 línguas nativas. O fon é a língua mais falada, é a língua nativa mais falada lá, né? Porque aí o fon era todo o domínio do reino de Daomé, né? O urubá, que vem mais do tronco nigeriano, né? Ele é menos, mas é a segunda mais falada. E o dandi também, que é mais do norte. E, professor, o senhor teve reuniões, né, com a Universidade Nacional de Agricultura do Benin. Que tipo de parceria foi discutida nessas reuniões? É justamente essa parceria, a renovação do memorando de entendimento e a gente fazer um agreement, né, com relação ao projeto CAPES Global, porque aí nós vamos estabelecer quantas vagas são disponíveis para ele. Na próxima semana eu vou me reunir com a professora Ana, proreitora de pesquisa e pós-graduação aqui da UFRR, para a gente tratar justamente, eles estão muito ansiosos por isso, que eles querem vir aqui, querem conhecer, né? Todos eles querem vir e a gente tem que estabelecer quantas vagas por ano para professor, para aluno, né? Isso foi a nossa conversa, né? Eles ficaram muito empolgados. Eu tive reunião com o reitor e vice-reitor, depois em Porto Novo, que é a capital administrativa, né? Cotonou é a capital econômica, tem umas coisas assim. E aí, quando eu fui para Queto, que é mais para dentro, aí eu tive reunião com os professores da parte agrária lá especificamente, né? Que tipo de oportunidades essa troca internacional também traz para os alunos da UFRR? Olha, isso é muito importante, essa questão cultural e essa questão do aluno chegar lá e aplicar os conhecimentos daqui do Brasil lá. Isso é importantíssimo, no sentido de contribuir para o avanço da agricultura deles lá. Isso é muito importante. O aluno não pode ir só para achar que vai só aprender, não. Ele vai ter que transmitir, né? E os alunos daqui, eu fico muito preocupado. Roraima, às vezes, bolsas não são implementadas, bolsa de mobilidade no exterior. A gente tem várias bolsas agora, da CAPES, bolsa doutorado de sanduíche, né? Nós tivemos um aluno que foi para a Espanha, foi aluno da agronomia. O Raimundo acabou de chegar de Almeria, dentro dessa mobilidade. Isso é muito importante. Nós tivemos um aluno que foi para a África do Sul, o Carlos Matos, terminou o doutorado dele, o Richard, que é equatoriano, está aqui conosco, foi também para a Almeria, e é preciso que a gente aproveite essas oportunidades que a CAPES, o CNPq dá, para que o aluno saia desse contextozinho aqui nosso e adquira outra cultura. O importante não é só você ir lá adquirir conhecimento, né? Isso é importante, mas você transmitir conhecimento. Olha, o que eu aprendi, Jéssica, nessa minha viagem para aprendi do que é Brasil, o que é África e as relações que tem. Isso é muito importante. Se eu não tivesse ido, eu não tinha, porque eu não me preocupava. Eu sei agora as coisas diferentes, questão de clima, questão de solo, questão de geologia. Inclusive, eu fui até um ex-aluno nosso aqui da UFRE, que formou em engenharia, hoje é um empresário lá, né, na área de engenharia. Ele disse: professor, eu estou aqui para construir uns tanques de piscicultura. Você poderia vir aqui para olhar como é que é o solo? Eu fui lá, com toda gentileza. Ele é do Benin e veio fazer a graduação aqui em engenharia. E aí está lá, é um grande empresário hoje lá, né? Aí eu tive com ele, passei um vídeo, eu disse: ó, aqui, Silvestre, quem está aqui? Silvestre, rapaz, é muito legal. Então, e aí eu tive que estudar para poder auxiliar ele lá na construção desses tanques lá. Muito bom. Professor, o senhor tem uma longa trajetória, né, na formação de pesquisadores aqui em Roraima, no campo da agronomia. Como essas experiências internacionais contribuem para a formação dos nossos alunos? Isso é importante. O aluno ele não pode ter como eu falei, se formar dentro de uma caixinha, a caixinha Roraima.
né? E isso aí a gente traz experiência. As minhas viagens, meu celular, ele é todo tempo carregando foto, aquela coisa, para eu mostrar a realidade, né? Eu já tive experiência de desenvolver trabalho, até aluna de doutorado na Colômbia, foi muito interessante, subir os Andes, né? Subir os Andes, 3.000 e poucos metros de altitude, a gente coletar solo, isso tudo para trazer informação para os nossos alunos, abrir a mente dele e mostrar essa coisa que existe, né? E ela é entrelaçada. O sistema Terra é entrelaçado e ela vamos dizer, depende uma da outra. Ontem eu estava dando aula para aluno da pós-graduação e falando das varzas do Rio Amazonas. Mas, para eu falar das varzas do Rio Amazonas, eu tenho que falar lá dos Andes. Se eu não tivesse ido lá nos Andes, eu não explicar. Para mostrar por que determinado solo da várzea tem esse tipo de nutriente. Isso é importante para mostrar para eles, né? Esse conhecimento, essas relações, né, ambiente, relações humanas, são muito importantes, né? Entender a cultura do povo, né? E aí você consegue fazer alguma coisa, né? Não é só entender a coisa técnica, é entender o comportamento humano, isso é importante, as questões sociais, isso é importante, que a gente tem que saber. Ah, não, o professor é da agronomia, ele não tem que... Não. Isso é muito mais importante, eu entender as questões sociais, do que para eu poder ver a questão da exploração da terra. Se eu não entender isso, por que ele se alimenta? Uma coisa interessante que eu vi lá, eu pedi carneiro, e eu senti um gosto diferente. E eu fui olhar, aí eles não tiram o couro do carneiro. Eles tiram o pelo como se tira de porco e cozinha. Por que aquilo? O couro é uma cartilagem rica em colágeno, e eles acham muito bom, do ponto de vista nutricional, e come. Uma forma é que evita o desperdício de alimentos. Jogar um couro daquele no mato, né? Então eles cozinham, né? Para nós é um pouco diferente, mas para ele é importante, porque é uma fonte de colágeno. Ele disse, não, aí eu mexendo, você não quer não? Eu disse, eu quero, isso aqui é muito bom, é isso. E eu entendi isso, né? A única coisa que eu não consigo é a questão da pimenta, né? Porque é muito forte. A pimenta não vai, né, professor? A pimenta não vai porque eu tenho problema em gastrite, aquela coisa tudinho, né? E aí eu pedia para... E eles me atendiam, né? Alguns restaurantes, né? Mas a pimenta vem separada, né? Outros não, aqueles restaurantes do interior, eles não têm habilidade, né? Aí vai ter que... Eu tinha que pedir. Vai ter que ir para a cervejinha. Porque, além da pimenta, pimenta malagueta, essas pimentas, tudinho, tem a pimenta do reino, chamada Poivre Noir, né? E aí você tinha que dizer, Nepá, Pimã, Nepá, Poivre Noir. Professor, a gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, muito boa, por sinal, mas eu queria que você falasse, né, que lição pessoal, profissional, o senhor traz dessa vivência na África, lá no Benin. Eu trago cada vez que eu viajo, eu trago uma vivência muito boa, porque a gente aprende as questões culturais, né? O respeito, essa construção humana que houve, né? Muito respeito. E aí, como eu falei, acho que quem for ao Benin tem que ir ao Idá. Idá é a cidade, tem a Casa do Brasil lá, tem toda a história, né, que é contada, para a gente ver isso direitinho, né? Não só o Benin, mas tem outros. E a África é um continente muito rico. E a África, o grande problema da África é ainda essas desigualdades sociais muito grandes. Enquanto tem gente lá vivendo numa condição como se estivesse em Beverly Hills, tem outros vivendo numa condição ainda muito precária, justamente, com baixos salários, né? Mas é isso. Na África não existe só pobreza, existe muita riqueza
da pessoa, pessoas ricas, esnobando, né? Existe uma riqueza ambiental muito grande, né? E isso precisa... a África subsaariana tem muita água, não é seca. Então, existe uma escassez econômica, que como explorar essa água, essa questão sanitária, né? Os ambientes, a riqueza que tem. Então, isso traz para a gente uma experiência de vida muito grande. Muito bom. Nós conversamos aqui com o professor Valdinar Mello, do curso de Agronomia da UFRR. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouco sobre essa experiência que o senhor teve. O espaço está aberto para suas considerações. Obrigado, Jéssica, e eu que agradeço a TV, né? Eu acho que a TV exerce um papel, a TV e a rádio, né? De Roraima exerce um papel muito importante, que é justamente de divulgar conhecimento. E toda vez que vocês quiserem me chamar e tiver alguma coisa nova, nós estamos à disposição para mostrar o papel de importância que a Universidade Federal de Roraima exerce, não só dentro do estado de Roraima, mas para o Brasil e para o mundo. Hoje a gente forma alunos de toda a América Latina, México, Colômbia, Equador, Haiti, Venezuela, né? E estamos formando também alunos na África. Olha o papel que a Universidade Federal de Roraima está exercendo para o Brasil e para o mundo, né? Isso é que é importante. E nós estamos aqui para isso. Nós somos a UFRR. Obrigada, professor. A Rádio TV Universitária também está sempre aberta para divulgar essas ações que são importantes, para ver como a ciência produzida, né, aqui em Roraima está conectada com o mundo, contribuindo e para o desenvolvimento global mesmo. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica por aqui e até a nossa próxima edição. Tchau!